Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes, para quem nos assiste. Vera, a semana foi marcada aí pelas queimadas e os incêndios que atingiram seu ápice. Sensação de que as medidas anunciadas até aqui são insuficientes em todas as esferas. O que nos resta? Esperar pela chuva ou tem alguma perspectiva de uma ação mais coordenada? Pois é, bate esse desespero de que só esperar pela chuva que pode nos salvar, né, Carol? Quando a semana já tinha tido de tudo, de Rio Seco a chuva preta, a gente viu essa tempestade de areia hoje também na região ali amazônica, então uma situação muito ruim, ar muito poluído, os focos de incêndio chegando perigosamente aí a outras regiões, grandes centros, então as medidas parecem e são bastante insuficientes diante desse quadro, que é um quadro muito crítico. Hoje você mesma falava no nosso grupo do Viva Voz que uma situação como essa requereria medidas mais drásticas ali, realmente um comitê de crise com balanços permanentes, diários, e uma integração maior com os estados que parece não estar havendo. A ministra Marina Silva até tinha anunciado uma reunião com os governadores dos estados atingidos e até aqui essa reunião não se concretizou. Eles vão cobrando o governo federal nessa expectativa de repassar o problema para frente e cobrar do governo, como acontece em situações como essa. Na tragédia do Rio Grande do Sul também ficou um pouco essa bola dividida. E aí o que a gente viu essa semana foi a entrada de novo do Supremo Tribunal Federal na jogada para determinar que fossem designados mais homens para combater os focos de incêndio, o que efetivamente foi feito. Depois que ele deu essa determinação, aí o Ministério da Justiça convocou mais 150 bombeiros para atuarem nesses focos, então fica essa impressão de que o Ministério e o governo federal agiu a reboque de uma ordem do Supremo, o que é um desgaste para o governo, e o Congresso até aqui alheio a tudo isso. A gente chamou a atenção para isso logo no início da semana, havia aí ainda alguns dias de reunião do esforço concentrado em que essa situação poderia ao menos ter suscitado alguma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas a gente não viu a presença dessas autoridades nessa discussão. Então, o legislativo, ainda de todos os poderes, é o mais omisso em relação a tudo, e o governo tentando fazer coisas que façam frente a uma situação tão grave. Deve vir na semana que vem aí um pacote de criação tardia, né, da autoridade climática, também deve-se criar um mecanismo aí de emergência climática para excetuar esses gastos da meta fiscal, enfim, fazer com que haja um mecanismo mais rápido de liberação de recursos nessas circunstâncias, quando houver tragédias como essas. E o presidente, na semana em que ele foi até a Amazônia e começou a tomar pé mais diretamente disso, ele determinou a liberação de mais 650 milhões de reais, mas é isso, tudo isso parece muito insuficiente, dado o grau de devastação que a gente está assistindo, Carol. Vera, na sua coluna de hoje, você escreveu sobre como o governo Lula vai levando uma goleada nas últimas semanas em temas que são muito caros, como o meio ambiente e direitos humanos. Daqui a pouco, mais de uma semana, o presidente abre a Assembleia Geral da ONU. Os olhos do mundo certamente vão estar postos aí sobre a crise climática que atinge todos os biomas brasileiros. O que o Lula tem para dizer e para levar para essa abertura de Assembleia Geral da ONU? Pois é, a ideia dele é que essas medidas que ele está anunciando e está preparando aí em caráter também improvisado e emergencial estejam prontas e, de alguma maneira, implementadas até o dia 21 de setembro, que é quando ele faz o discurso de abertura. Esse discurso de abertura sempre cabe ao Brasil. Então, o que ele espera é que a criação da autoridade climática e o plano de ação dessa nova instância esteja já posto em prática até o dia 21. Então, tem essa semana para correr com isso.
Portanto, o caminho mais provável é que seja por medida provisória. Deve vir aí a medida provisória criando esse estatuto jurídico da emergência climática, e aí é uma emergência permanente, é meio uma contradição em termos, mas é a ideia de que a gente vive de fato uma crise climática que veio para ficar e que esse vai ser, portanto, um estatuto permanente e vai prever que as regiões ali mais suscetíveis a crises climáticas e a eventos extremos como a gente está assistindo possam já decretar uma situação de emergência antes mesmo das coisas se agravarem, como está acontecendo agora e como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, é tentar voltar alguns passos e dar ao governo alguma capacidade de uma previsibilidade maior e de agir com alguma antecedência nesses casos. Mas é claro que o Lula vai ser muito cobrado. Essas denúncias todas repercutiram no mundo. O Silvio Almeida era alguém conhecido, ele deu aula nos Estados Unidos, é um intelectual publicado, inclusive, né, em outros países. O seu livro, O que é Racismo Estrutural, é um livro bastante conhecido. Então, essas denúncias repercutiram no mundo, as de assédio sexual e assédio moral contra o ministro dos Direitos Humanos, e agora essa questão toda do país ardendo, o país debaixo de fumaça, debaixo de fogo, estão gerando matérias e manchetes no mundo inteiro. Então, os olhos do mundo vão estar postos para o que o Lula vai apresentar e se isso vai ser suficiente ou não. Ele vai aproveitar essa circunstância para voltar a cobrar que o mundo abra o bolso e gaste dinheiro para proteger os biomas brasileiros, o Pantanal e a floresta amazônica. Então, essa cobrança por um financiamento global à proteção ambiental no Brasil vai estar presente também no discurso dele lá na Assembleia Geral. Ô Vera, tem uma perspectiva de impacto dessas queimadas e da estiagem prolongada sobre a economia, principalmente sobre a inflação, preço de alimentos, muitas safras aí prejudicadas. Vai se formando uma tempestade perfeita para a alta dos juros? Vai sim, Carol. Não chove, mas tempestade perfeita nesse aspecto, eu acredito que sim. E semana que vem tem Copom, né? Então, o Copom se reúne dias 17 e 18, ali na semana que vem, terça e quarta. Também coincide com a reunião do FED, Banco Central norte-americano, que deverá começar a baixar os juros bem devagarinho lá, tiver de 0,25, e aqui, se havia ali ainda alguma esperança de manutenção da Selic para que essa transição do Gabriel Galípolo fosse algo mais tranquilo e que ele não começasse já a levar fogo amigo do PT antes mesmo de assumir, antes mesmo de ser sabatinado, com essa perspectiva aí de mais pressão inflacionária por conta das queimadas e a questão fiscal, que até aqui não está acertada, a gente ontem mesmo viu que tem ainda medidas sendo discutidas para aumentar a receita e para cortes de gastos. Então, diante disso tudo, o mais provável é que se tenha uma alta, e aí divergem os analistas quanto ao tamanho da alta, se de 0,25 ou meio ponto percentual, para trazer a inflação para mais perto do centro da meta e não ali no limite do teto, como ela está rodando atualmente, e como poderia até escapar do limite do teto caso as coisas realmente fiquem complicadas com as queimadas. Bom, falta um pouco mais de 3 semanas para as eleições. Domingo agora tem um novo debate em São Paulo. Esses encontros têm sido marcados por muita agressividade, né? O que a gente pode esperar aí dessa nova rodada, até à luz das pesquisas que saíram essa semana? Olha, Carol, o ponto fora da curva, né, o fio desencapado nesses debates tem nome e sobrenome, se chama Pablo Marçal. Foi ele que instaurou nesse ciclo de eleições de 2024 esse debate de troca de sopapos, de desrespeito com o adversário. Até no último debate o Datena chegou a sair do púlpito, ameaçar ali algum tipo de confronto físico. Então é esse estado de permanente inflamação que ele promove que tem levado a que os debates sejam de fato bastante marcados pela agressividade aqui em São Paulo. As campanhas têm feito uma série de exigências para tentar tirar essa possibilidade de confronto, inclusive não mostrar objeto, limitar um pouco o tipo de provocação que ele pode fazer, mas ele está diante de pesquisas desencontradas. A mais recente, que foi a do Datafolha que a gente discutiu ontem, mostra
aumento da rejeição do presidente na DaQuest, mas uma estagnação do seu crescimento, inclusive com algum tipo de oscilação negativa. Então, se ele sentir que ele está perdendo tração e que ele está ficando para trás em relação ao bloco dos mais bem votados, ele pode, de novo, subir o tom e tentar chamar a atenção pelo histrionismo, pela agressividade e por esses factoides que ele cria. Então, eu acho que, de novo, todo mundo vai para o debate esperando o que o Marcel vai fazer, o que é meio uma armadilha em que todo mundo cai sempre. Ele conseguiu enredar os adversários, os promotores de debates e de entrevistas nessa lógica em que ele pauta mais ou menos o que vai acontecer. Vamos ver se os candidatos vão escaldados a ponto de isolá-lo e não cair na pilha dele, ou se de novo a gente vai ter um debate, como já teve outros 3, marcados pelo tipo de insulto que ele pratica e desqualificação total do debate público e da política, né? Complicado. Para a gente fechar com o assunto do dia, Vera, ministro Alexandre de Moraes ordenou a transferência de 18 milhões de reais das contas da Starlink e do X para a União, mandou desbloquear as contas da empresa. Quais os próximos rounds aí dessa briga? Muita gente ficou perguntando aí, depois que saiu essa decisão de hoje, se o próximo passo seria o desbloqueio do próprio X, para que os usuários possam voltar, os usuários brasileiros possam voltar a acessar a plataforma. Eu não consegui obter, nem na PGR, nem no próprio Supremo, uma confirmação de que isso estaria para acontecer. Eu acho que tem uma série de outras decisões do ministro que ainda estão sendo descumpridas pela plataforma, como retirada de conteúdo e mediação de uma série de perfis de pessoas que são investigadas no Brasil, que só o pagamento da multa não supre. Então, ninguém se arrisca a dizer que o ministro, em algum momento da semana que vem ou dos próximos dias, vá ordenar o desbloqueio e a liberação do funcionamento do X no Brasil. Então, acho que sim, esse round encerra essa parte financeira, desbloqueia as contas da Starlink, a outra empresa do Elon Musk, mas ainda ninguém cravou para mim que está no horizonte o desbloqueio do X e que as pessoas possam voltar a usar a plataforma, Carol. Tem música hoje, Vera? Tem música, é uma música que normalmente a gente dança e é alegre, mas que agora eu trouxe para marcar esse momento bizarro que a gente está vivendo no Brasil, porque o fogo está sem controle. É da banda Franz Ferdinand, vem ao Brasil esse ano inclusive, está para lançar um disco novo, mas é um dos maiores clássicos. Vera, obrigada. Boa noite para você. Bom fim de semana. Até segunda. Para você também, Carol, para os ouvintes e até segunda.